O Brasil tem hoje mais de 7 milhões de pessoas matriculadas no ensino superior. Os cursos técnicos e profissionalizantes, que atualmente ofertam 8 milhões de vagas, têm inserido cada vez mais pessoas no mercado de trabalho. Porém, pesquisas apontam que ainda faltam profissionais qualificados no mercado, tais como professores, médicos e engenheiros. Já a preocupação dos cientistas é com a falta de preparo e estímulo para aumentar a formação de cientistas no Brasil. Tanto que a ideia deste debate foi da Sociedade Brasileira de História da Ciência, uma das afiliadas da SBPC, nossa parceira nas formulações dos temas. Tratamos, então, de convidar especialistas capacitados a nos esclarecer sobre educação no Brasil. Vamos a eles, então. Paulo Speller é o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação do Governo Federal. Possui graduação em mestrado em Psicologia e doutorado em Ciência Política cursados no exterior. Tem experiência na área de Educação e Ciência Política, com ênfase em Estado e Governo. Maria Cristina Lacerda Silva possui graduação em Letras e mestrado em Educação. Atualmente é a presidente da Fundação de Apoio à Escola Técnica, a FAETEC, do Rio de Janeiro, e membro do Fórum Nacional de Gestores da Educação Profissional e Tecnológica. Marisa Nogueira Ramos se graduou como professora de Química, possui mestrado e doutorado em Educação. É professora da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e especialista em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública, lá na Escola Politécnica de Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E já foi diretora de Ensino Médio do Ministério da Educação. Cristina Helena da Mota Barbosa fez Engenharia Mecânica e depois também se formou em História. Tem mestrado e doutorado em História Social. É pesquisadora do Museu de Astronomia e Ciências Afins e representa aqui a diretoria da Sociedade Brasileira de História da Ciência. Pois é com quem indicou o tema que a gente começa o debate. Vamos lá, Cristina. Qual foi a razão da diretoria pensar nesse tema, nesse debate? A Sociedade Brasileira de História da Ciência ela foi fundada em 83, né? E muito tímida, né, de início, com poucos associados. Mas de alguns anos para cá, digamos de 2010 para cá, ela tem crescido exponencialmente como reflexo da formação da capacitação de mais e mais estudantes a nível de pós-graduação. E com isso está se repensando uma série de questões relacionadas ao aproveitamento desses estudantes, né, para a melhoria do ensino de uma maneira geral no país, né? Então, esse é um dos temas presentes, né, da nossa preocupação, nossa pauta de preocupações atual. Bem, eu vou perguntar logo para o secretário. Uma das reclamações, por exemplo, quanto à falta de engenheiros, é que em torno de 65% não frequentariam a profissão, não iriam para a profissão, por falta, às vezes, de colocação, falta de estímulo, mas, segundo os empresários, por uma qualificação prática falha. Até que ponto, no controle de vocês, existe isso? Essa preocupação está acontecendo, de uma especialização? É meio difícil na escola, mas como é que é essa adaptação ensino-mercado? Na verdade, essa reclamação, como você chamou, André, ela existe em todas as profissões, né? Quer dizer, o que se busca aí? Com o dinamismo que nós temos hoje na indústria, no crescimento, no desenvolvimento da tecnologia, cada vez mais as universidades, as faculdades de engenharia têm buscado essa relação, consolidar essa relação entre indústria e universidade. E nós temos visto que os estágios são muito importantes, né? E nós temos avançado muito nesse aspecto, porque com o processo de internacionalização da educação, nós temos criado uma série de oportunidades para que os nossos estudantes, não só de engenharia, mas de outras áreas, mas principalmente das engenharias, eles tenham contato, inclusive, com a indústria, inclusive com a tecnologia em outros países. O exemplo é mais do que conhecido do programa Ciência Sem Fronteiras, que é um grande sucesso, né? Nós estamos colocando aí mais de 100 mil pessoas, entre estudantes de graduação, pós-graduação e pesquisadores do Brasil e do exterior para cá, mas principalmente estudantes de graduação, são os futuros engenheiros, futuros profissionais da área de saúde, da
da área de informática, né, que tem tido essa oportunidade em 40 países. Mas aqui no Brasil também, nós temos buscado e as universidades, as faculdades têm se esmerado bastante nessa nessa área. estágio mesmo, né? É o estágio, é essa relação mais direta, né, que as universidades têm procurado cada vez mais com a indústria e com a empresa. O currículo, isso tem acontecido de forma, e as próprias empresas têm buscado e oportunizado isso para os nossos estudantes. Bem, outro aspecto aí, eu vou pedir para a Cristiane Lacerda essa intervenção, é em relação ao ensino médio. 90%, segundo o Ibope, das pessoas acham que uma escola técnica é uma melhoria, uma garantia de emprego. Mas vocês também passam por formação de professores, não é isso? Para evoluir com o ensino. Como é que é, nesse aspecto, a parte de formação já de nível superior com vocês? No Brasil e no Rio de Janeiro? Nós temos a formação de professores para educação básica, porque faz parte da rede FAETEC, o nosso Instituto de Educação do Rio de Janeiro, que é um prédio histórico, onde começou toda a formação do professor. Nossas normalistas. As nossas famosas normalistas. A formação de professores lá, temos o CAP, onde as professoras fazem estágio, né? Então aplicam que aprendem numa prática com as crianças, e isso eu acho que é fundamental para a melhoria da formação. Eu acho que se a gente não investir numa formação em educação básica, daqui a uns anos a educação superior não vai ter aluno, porque ninguém vai conseguir chegar no nível superior. Então, a melhoria da educação básica. E a FAETEC, além dos grandes centros, que é o ISEPAM, em Campos, tem também o ISERJ e tem outras faculdades de educação em Itaperuna, Bom Jesus de Itabapuana. Bem, a senhora está falando do Rio de Janeiro. Agora, em termos nacionais, isso é uma prática igual? Está acontecendo também nos outros estados, esse tipo de preocupação e atuação? Sim, acho que é melhor do que eu, nosso secretário pode falar, mas a preocupação com a educação básica é uma preocupação nacional. Né? A qualidade do ensino no Brasil está para sair amanhã, parece o resultado do IDEB. Então, nós temos essa preocupação que o Brasil precisa melhorar. Eu acho que teve até um avanço nos últimos anos, mas nós temos que continuar investindo na educação básica. Além da educação superior, o Brasil precisa se preocupar com a educação básica. Isso nós sabemos, até porque os empregos hoje em dia, quem não souber um pouco de computação, vai amargar, né, o emprego. Perguntaria para você, Marise, o que é que você afirmaria sobre isso? A propósito da formação dos professores, eu acho que uma questão a se destacar também na política nacional hoje diz respeito à expansão da rede de educação profissional e tecnológica, né, por meio dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. E uma das atribuições desses institutos é também a formação de professores, né? Considerando uma característica dessas instituições, que é a possibilidade de ter a formação, desenvolver a formação em diversos níveis e modalidades de ensino, então desde o ensino médio, né, passando pelo ensino superior e a pós-graduação, inclusive, sendo instituições muito vivas com a ciência e a tecnologia, né, pela tradição da sua origem, de ser instituições que nascem vinculados ao mundo produtivo e vão, inicialmente, a partir até de uma formação mais operacional e técnica, mas vão se desenvolvendo no sentido de se tornar instituições de ciência e tecnologia. Com a sua experiência, até no caso da Fiocruz, que eu conheço e está sempre envolvida com coisas práticas, né? Esses alunos depois se preocupam em evoluir como cientistas? Sim. Primeiro, eu devo dizer que os alunos que passam por uma formação de ensino médio, a qual se integra também uma formação profissional, né, eles já têm uma vivência com esta relação entre ciência e tecnologia, entre trabalho e formação, né? Se os currículos são estruturados mediante uma relação mais intensa nesse sentido e com uma forte base científica, incluindo programas que proporcionam contato mais direto com a ciência, começam a construir uma perspectiva de desenvolvimento profissional, né?
o caso da Escola Politécnica, por exemplo, que nós temos o programa de vocação científica, em que estudantes de outras, nesse caso, estudantes de outras escolas vão para a Fiocruz, e são orientados a desenvolverem com um isso, projeto. estimulados a seguir a Exatamente. carreira. E os nossos próprios alunos da Escola Politécnica já têm, desde o início da sua formação, uma atividade que é chamada de iniciação à ciência, né? Na verdade, o nome dessa atividade é Programa Trabalho, Ciência e Cultura. Então, desde o ingresso no ensino médio, eles já vão construindo um objeto de estudo e vão sendo orientados até a conclusão do seu curso. Bem, nós, quanto ao ensino médio, há quem diga que ele está muito mais voltado hoje em dia para a perspectiva da prova do Enem, do vestibular, do que de um estímulo à formação de cientistas. Mas isso nós vamos ver depois de um breve intervalo. A gente volta já já. Voltamos com o nosso Tome Ciência. Hoje a gente debate aqui a questão educacional voltada também à formação de cientistas, à integração do formado com o mercado. E eu perguntaria então ao professor Paulo Spiller, secretário de Educação Superior, do MEC, se a gente já superou aquele estigma que ensino médio é preparação para vestibular, para a prova do Enem. Há um outro estímulo para seguir carreira? Olha, nós estamos presenciando agora, eu diria, uma revolução na formação técnica e tecnológica. A professora Maria Cristina certamente pode falar mais sobre o assunto. Mas acho que o destravamento que nós tivemos da expansão dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, não é? Que vem lá das escolas técnicas, depois do Cefet, não é? Que hoje são institutos federais com o nível superior, o nível médio, eles estão trazendo oportunidades extraordinárias para a nossa juventude. Nós vamos ter, se você considerar desde o Pronatec, o ensino médio e o ensino superior, você vai chegar aí algo, acho que você já mencionava, não é, Marisa? Em torno de 8 milhões, você mencionou no começo também. Quer dizer, é um número realmente superior muito... às matrículas. É praticamente o mesmo, porque 7 milhões é o censo de 2012. Se você for pegar a estimativa de hoje, vai dar mais ou menos isso. Só que no caso das universidades, nós estamos falando de ensino superior unicamente. Né? Mas a formação técnica, tecnológica, o mercado está demandando, os jovens querem, e o mais interessante é que, além de serem profissões extremamente interessantes e com possibilidades de desenvolvimento, são bem remuneradas. Percebe? Então, quer dizer, a meninada, a juventude, eles querem, estão pedindo, a sociedade quer, estão pagando bem, são carreiras interessantes, eventualmente ele pode até evoluir para um curso superior, né? Pode avançar para uma especialização, para uma pós-graduação. Quer dizer, as oportunidades hoje que nós temos no Brasil são absolutamente extraordinárias. Bem, aí vamos para o período histórico. Só um momentinho que eu vou pedir a ajuda aqui da nossa outra Cristina, né, a Barbosa, que é da História da Ciência. Você começou a sua fala falando que houve um crescimento na área de História da Ciência, mas que preocupa vocês essa questão de colocação também, né? No caso de ensino de professores, há uma evasão. Os professores normalmente acabam não dando aula pela baixa remuneração. Como é que você vê essa questão? A preocupação, eu acho que desde o processo de institucionalização da História da Ciência como disciplina, vamos tomar o caso dos Estados Unidos, por exemplo, pós-Segunda Guerra, uma das metas desses profissionais, né, dedicados à História da Ciência era justamente dar um apoio ao ensino de ciências, melhorar a formação, não só estimular vocações científicas, mas melhorar a formação dos próprios cientistas. Eu diria que aqui no Brasil essa preocupação também existe desde o início, desde a criação da Sociedade Brasileira de História da Ciência, mas a gente tem, e é nesse sentido que essa mão de obra, que esses pós-graduandos podem contribuir para melhorar o ensino de ciências, eu diria contextualizando os conhecimentos, as ciências da natureza, matemáticas, linguagens, que seja,
num outro sentido, no sentido histórico, né? Mas tem uma outra coisa também, que é pensar sobre a ciência e a tecnologia de uma maneira crítica e pensar no Brasil. Como é que a gente costuma associar a pensamento científico, a originalidade do pensamento científico, sempre a Europa, Estados Unidos. Raras vezes, o caso do Instituto Oswaldo Cruz é uma exceção, né? A gente olha para o passado e encontra aqui, estou dizendo no senso comum, né? Uma produção, uma atividade científica que seja valorizada e que seja, inclusive, valorizada no espaço escolar, né? Então, é uma preocupação dos historiadores da ciência brasileiros e da América Latina também, mas no Brasil em particular, o resgate dessa trajetória, dessa tradição brasileira na produção do conhecimento científico. Bem, aí eu vou pedir a interferência da Marisa Ramos, que é lá da Escola Técnica, Politécnica, no caso da Fiocruz, e também especialista em professor de educação da UERJ. É meio, né, você falava até no intervalo, é meio difícil acompanhar a evolução tecnológica, né? A gente mesmo, quando mexe com o computador, tem um programa novo, tem uma questão, a gente fica sempre correndo atrás disso. Você acha que esse é um problema também da relação mercado-formação? Eu não vejo como um problema por definição, né? Porque um desafio nessa relação, vamos colocar mais na triangulação, inclusive, né? Educação, ciência e trabalho, né? A capacidade que a instituição educacional tem e os limites, por sua vez, de captar toda a dinâmica de avanço científico-tecnológico e incorporá-la na escola, na instituição educacional. Isto não é propriamente possível, né? Porque existe uma dinâmica muito própria do desenvolvimento da ciência e da sua materialização em termos de produção e inovação tecnológica. E, portanto, me parece que o fundamental, que é o grande desafio nessa relação, é que a escola consiga acompanhar esse processo, entretanto, identificando que conhecimentos são fundamentais, a base científica propriamente mais estável, né, que precisa ser desenvolvida e aprendida pelo estudante para que esses, ao se inserirem no processo produtivo propriamente, possam incorporar novas tecnologias, compreender novas tecnologias, operar, inovar e criar, né? Me parece que há uma dimensão desta que é, nesse sentido, possível para a escola. Agora, em diálogo permanente com a produção científica e com o desenvolvimento científico e tecnológico. Por isso, eu não acho que o professor seja exclusivamente professor. Ele precisa ser um professor pesquisador, não é? Na sua área, propriamente. Mas com o salário que se paga é meio difícil. Pois é, aí vamos aos desafios que precisam ser enfrentados também neste campo, né? Que é do exercício profissional do professor. Porque até citava aqui uma taxa de saída do curso de 30% e muita gente que se forma acaba não indo à escola estimulado pela possibilidade de um outro emprego que paga mais, de um concurso, em vez de ir para a sala de aula. Mas tem uma característica aqui, os CVTs, Centros Técnicos, né? Centros Vocacionais Tecnológicos, que foram criados lá no Ceará pelo Ariosto Holanda, quando era secretário, e de repente se espalharam pelo país inteiro. Qual a sua experiência até de participação nesses encontros nacionais, né, Cristina Lacerda? Há, na parte desses estudantes que normalmente advêm de uma origem mais humilde, e estão no interior, muitas das vezes, em todo o Brasil, há uma vocação, há um estímulo e há uma melhora, um ganho real deles quererem seguir em frente? Com certeza. Os centros vocacionais tecnológicos, nós já temos 46 aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil todo são 370. Quer dizer, o Rio de Janeiro, ele lidera junto com Minas Gerais. Minas Gerais tem 80 e poucos CVTs. É um projeto que foi incentivado, financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Ariosto, quando criou esse projeto, ele queria popularizar a ciência. E ele conseguiu, porque não adianta, a produção só vai melhorar quando aquele trabalhador ele tiver acesso à ciência, à tecnologia, para ele poder ter uma empregabilidade. Então, como a Marisa falou, a escola, o centro, ele dá uma base científica.
Ele é muito bem equipado, ele tem laboratórios maravilhosos, de ponta, mas não dá para uma instituição pública acompanhar essa evolução. Então, o modelo, eu estive numa missão aqui do Estado, lá na Alemanha, que eu achei muito interessante, que é um sistema antigo e que tem muitos bons resultados, é o sistema dual alemão. Então, nós tivemos muitas trocas com o Ministério da Educação da Alemanha, eles vieram aqui também para o Rio de Janeiro, mas foi uma dificuldade enorme de nós implantarmos... O que é o sistema dual? O sistema dual, você estuda 2 dias na escola, pegando toda a base científica, a teoria, e você fica 3 dias na empresa, nos laboratórios ao vivo, né? Usando toda a ferramenta, os equipamentos de ponta que uma empresa pode estar comprando e se atualizando sempre. Aqui no Rio nós tentamos botar, é lógico, adaptado à nossa realidade, mas uma dificuldade enorme porque essa parceria público-privado, empresa-escola, ainda não faz parte da nossa cultura ainda. É uma coisa que já evoluiu muito, mas ainda precisa evoluir mais. Então nós conseguimos fazer uma parceria, Faetec, com a Nuclep. Então ali em Itaguaí nós colocamos uma escola, os meninos estudam dentro da Nuclep, tem a sala de aula e fazem a parte prática Bom toda. Definir para eles o que é Nuclep. Nuclep é a nossa, é ligada à Nucleobras e é onde fazem todas essa material, né, para nuclear, enfim. Então os meninos estão lá no curso de mecânica dentro da Nuclep e têm tido excelentes resultados, saem todos empregados. A Gerdau mesmo empregou vários meninos que saíram lá da Nuclep. Então, essa parceria dá muito certo, mas não é tão fácil estabelecer. Eu queria Pois não, Maria. uma questão para a gente refletir também. Conheço um pouco, né, gente? Essa é uma questão na área de quem estuda trabalho e educação, a questão do sistema dual alemão. Mas acho que uma pergunta que precisa ser trabalhada diria respeito à autonomia da escola, né? Porque uma coisa é a relação propriamente, se estabelecer uma parceria no sentido de objetivos formativos, né? Outra coisa que não poderia acontecer, do meu ponto de vista, é o currículo escolar ser determinado, ou pautado ou influenciado pela empresa, né? É um fio de navalha bastante instigante, eu acho, porque o que a gente sempre discute, a escola não pode ficar entre os seus muros, e escola em todo o sentido, a escola básica, a escola, a universidade, né? Entretanto, há uma dimensão própria do ensino e aprendizagem, da seleção dos conteúdos, dos conceitos, das teorias, das técnicas, enfim, que vai conformando uma formação que precisa ser universal. Ela não pode estar condicionada ou delimitada por alguma esfera, algum recorte, por exemplo, dentro da produção, seja das engenharias, da tecnologia da Petrobras, ou da tecnologia da Sadia, no caso de uma formação na área de alimentos. É preciso ter essa dimensão, né, essa preocupação universal. Eu acho que esse é um desafio fundamental. Bem, nós vamos retomar esse desafio já. Vamos fazer um pequeno intervalo. Eu vou voltar então com você, que já pediu para falar. Você, no caso, é a nossa Cristina Lacerda. Ela vai começar no próximo bloco a dar continuidade a esse debate. É um instantinho só. Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje debate educação sob a ótica da integração com o mercado e também para a formação de cientistas. Nós contamos para isso com a presença do Paulo Speller, que é secretário de Educação Superior do MEC, da Cristina Lacerda, presidente da Fundação de Apoio ao Ensino Técnico. Também temos a presença da Marisa Ramos, que é da Faculdade de Educação e da Politécnica lá da Fiocruz, e a Cristina Barbosa, que é da diretoria da Sociedade Brasileira de História da Ciência, que sugeriu o debate e pediu para falar quando eu fui para o intervalo. A fala é sua. Na verdade, eu vou trazer aqui uma fala meio dissonante, né? Porque é claro que a formação profissionalizante é importante, o ensino técnico, né? A ampliação do acesso à educação, né, que esse tipo de formação está trazendo, né, esse tipo de instituto, né, mas a gente não pode deixar de considerar o papel da crítica, né, necessária
que deve ter na formação, em qualquer formação educacional, né? Então, eu acho que a história também pode contribuir, a história e a filosofia da ciência são fundamentais sob esse ponto de vista. Quer dizer, a gente está formando para o mercado, tem que ter uma visão crítica sobre isso, né? É importante? É importante. Agora, será que mesmo no caso das escolas técnicas que visam formar técnicos de laboratório, que visão de ciência ou de cientista que está se reproduzindo nessas instituições? Essa é uma preocupação nossa. É uma visão mitificada, idealizada, né? A meu ver, ela vai continuar reproduzindo desigualdade. Bem, aí o secretário já pediu o Paulo Spiller aqui para falar, já me deu um toquezinho aqui, que é a sua observação. Não, eu acho que a Cristina tem razão, eu concordo com ela. Quer dizer, quando a gente fala que há uma formação sintonizada com o processo de desenvolvimento do país, realmente há uma demanda que a gente percebe que é importante, que acontece. Agora, nós temos tido uma preocupação muito grande no Ministério da Educação, e isso se reflete nos estados, né, nos CVTs, nas escolas técnicas, que sob diferentes formatos existem também nos estados, essa formação para a cidadania. Né? Ele é um técnico, ele é um tecnólogo que está sendo formado, amanhã é um engenheiro, né? Mas ele tem que ter também essa preparação para ele se enxergar como é que ele se insere no processo de desenvolvimento do país, de superação da pobreza, da miséria, né, as desigualdades regionais. Então, nós temos tido essa preocupação muito seriamente nos institutos federais, por exemplo, como também nas universidades, de que ele tenha essa formação mais abrangente, que ele tenha essa vivência que tão cara a nós, que lutamos pela autonomia da escola, da universidade, porque o campus ou a escola, né, quer dizer, na sua inteireza, ela oferece uma série de oportunidades. Ao mesmo tempo que você tem uma formação técnica, tecnológica, você vai aos laboratórios, você está na biblioteca, mas você tem também toda uma movimentação, toda uma série de debates, não é? E principalmente num momento como esse, que nós vivemos, em que a cada momento nós somos chamados a opinar, não é? Como, por exemplo, no período de eleições, como no período de decisões que são tomadas na comunidade. Então, esse técnico, esse tecnólogo ou engenheiro, quer dizer, qualquer profissional que formemos, ele tem que ter essa inserção, essa formação. E eu acredito que, no caso dos institutos federais, com toda certeza, isso está sendo buscado, até porque eles têm uma autonomia que permite essa inserção não só no setor produtivo, mas também na comunidade, enfim, o entorno do instituto. Eu poderia dizer e perguntar para nossa Cristina Lacerda que isso se equipara um pouco àquela velha discussão da pesquisa básica ou da pesquisa aplicada para a inovação. Isso que o secretário colocou é bem pertinente e é a preocupação da FAETEC. Tanto que os nossos cursos de tecnólogo, no currículo do curso, no plano de curso, colocamos filosofia, história da educação profissional, para eles terem uma conscientização de como era vista a educação profissional, como ela evoluiu. Tem noções de sociologia, então coisas que não um tecnólogo em meio ambiente, um tecnólogo em TI, todos eles têm o que a gente chama de humanizar o currículo do tecnólogo e não dar puramente ciência e tecnologia sem ver essa parte da ciência humana, da filosofia. A visão então, crítica que a outra Cristina falou. Além disso, eu quero deixar claro aqui, por exemplo, o curso da Nuclep, como eu falei, o sistema dual é muito difícil para a nossa implantar no Brasil por causa dessas dificuldades que as empresas ainda têm de receber, mas os nossos cursos, só os subsequentes, que é o pós-médio, né, antigo, que nós fizemos esse desenho. Os nossos cursos todos técnicos são integrados, nós temos um corpo docente, né, temos 260 doutores e mestres nas nossas escolas, então o ensino médio integrado com essa preocupação de desenvolver o senso crítico, a visão de mundo, uma visão política. Isso a FAETEC é muito rica no seu currículo. E eu acho essencial na formação do trabalhador, né? A Marisa pediu para falar, mas eu já vou enfiar mais uma provocaçãozinha para a sua fala. Essa relação da empresa, né, de exigir ou de querer um profissional, de preferência ultra preparado, esbarra numa situação real que é o pouco destino de dinheiro que essas empresas dão à pesquisa. Né? Hoje em dia, a pesquisa no Brasil é financiada basicamente pelo dinheiro público, pelo Estado e pelas universidades
que também são dinheiro público. Quer dizer, se você quer ter um profissional bem preparado, ele podia investir num curso de especificação. Qual é a sua visão aí? O que é que você queria falar? Então, que eu vai por aí, né? Eu acho que a primeira questão foi a Cristina que me chamou a atenção, diz respeito à concepção de ciência, né? Então, quando ela diz que ciência está sendo ensinada, ou que compreensão, que concepção da ciência. A nossa tradição tem um pouco da ciência, um certo mito da neutralidade científica, não é? Então, o mito da neutralidade científica, no sentido, então, de que a ciência é boa, qualquer ciência é boa, qualquer tipo de produção, qualquer conhecimento científico produzido é válido, é necessário, vai atender a alguma finalidade universal. E a gente sabe que não é bem assim, né? Tanto que quando você traz a questão das empresas e essa relação com os recursos públicos, ora, o financiamento das pesquisas é dado em razão de interesses que a sociedade formula e que, de alguma maneira, são captados pelo poder, né, pelas instâncias que dirigem o processo de produção científica e, nesse sentido, direcionam de alguma maneira. Mas fazer a pergunta, mas por que esse tipo de pesquisa? Para quê? Para quem? E isso pode ser desenvolvido, esse senso crítico, com os instrumentos teóricos, intelectuais, né, apropriados desde a educação básica. Então, eu quero devolver uma pergunta para a Cristina, né, no que diz respeito à nossa formação como professores das ciências de uma maneira geral, né, seja ciências físicas ou sociais, porque a questão da história passa um pouco ao largo, especialmente nas ciências físicas. E tiro isso da minha experiência como professora de Química. Estudei Química desde os 15 anos, porque fiz curso técnico de Química também. E só fui ser despertada para a dimensão histórica do conhecimento da Química na pós-graduação. Enquanto isso, já tinha formado alguns adolescentes no ensino médio. Bem, a provocação feita, no caso, para a Cristina da História da Ciência, e depois o nosso secretário pediu para falar. Então, vamos primeiro à provocação para seguir a linha, e depois o secretário interfere. Eu acho que a falta de uma abordagem contextualizada, mas contextualizada nesse sentido, histórica, no ensino de ciências, das ciências física, química, biologia, acaba afastando, né, assustando os alunos, né, e esmagando qualquer possibilidade de vocação científica, né? Então, eu acho que, quer dizer, quando você aprende o conhecimento, aqueles conhecimentos fragmentados, as teorias fragmentadas, né, fica difícil fechar o quebra-cabeça, né, na cabeça dos alunos. Então, a importância agora não é qualquer história, né? Tem que ser uma história dos acontecimentos não vai suprir essa falta. Então, eu acho que isso tem que ser feito com cuidado também. Não é tão simples assim, simplesmente colocar uma disciplina de História da Ciência num curso de matemática, num curso vai resolver o problema. Não vai resolver, né? Mas talvez não ajude, desculpe, talvez não ajude a resgatar aquela história que vem de que todas as descobertas científicas são um sonho, um prazer da descoberta? Talvez de uma maneira mitificada, né? Que eu acho que não é o objetivo, né? O objetivo justamente é mostrar o quanto o conhecimento está ligado ao poder, sim. Né? Está ligado no caso da ciência moderna, intimamente ligado desde a base com a indústria, né? Com o modo de produção, para falar de uma maneira bem antiquada, né? Capitalismo, né? Capitalista. Com a formação dos estados, né, com estruturas de poder. Então, eu acho que isso não significa tirar o prazer. Acho que as coisas podem ser feitas de uma maneira combinada, né? Você, ao mesmo tempo... Porque quando você fala dos criadores do passado, de alguma maneira isso vem à tona. Né? Mas todos eles, se você for ler Newton, Galileu, enfim, você vai ver lá, Newton, por exemplo, você começa a ler os princípios, né? Está lá escrito, né? O conhecimento que eu vou produzir é para ser aplicado, sim, né? E, no entanto, é o pai da física moderna, né? Bem, antes da gente ir para o intervalo, o secretário pediu para falar, eu vou respeitar. Vamos lá. Bom, André, veja, eu queria trazer dois elementos aqui para essa discussão que eu acho que podem ajudar um pouco.
O primeiro deles é quando você analisa um país como o Brasil, que é um país de desenvolvimento tardio, né? Você pega aí, por exemplo, um fato que é altamente preocupante e importante. Nós só fomos criar as nossas primeiras universidades há menos de 100 anos. É verdade. Não é? Quer dizer, então, quando você pega a história de desenvolvimento dos países, os hispanohablantes, eles, já desde o século XVI, outra estratégia foi seguida pela coroa espanhola, que já começou em 1540 e poucos colocar as primeiras universidades. Em Santo Domingo, no México, depois no Peru, em outros países, em outras colônias, né, na época. E nós temos um desenvolvimento que foi muito mais tardio. Então, nós temos que ter muita pressa nesse processo. E aí eu acho que cabe ao Estado um papel indutor importante. Você estava dizendo que só as grandes empresas fora do Brasil, e sobretudo no hemisfério norte e na Ásia, têm programas de pesquisa importantes, enquanto que aqui nós vamos enxergar isso dentro das universidades e principalmente das públicas. Mas aí tem um papel indutor importante. Você pega o exemplo da Embrapa, por exemplo, você pega o caso da Petrobras, não é? O desenvolvimento do etanol como combustível. São processos que se deram a partir de uma indução do Estado, onde os profissionais são os nossos profissionais. Quer dizer, nós não tivemos que buscar fora do Brasil. São as nossas universidades que formam os engenheiros da Petrobras, não é? Os agrônomos... Todo o avanço das águas profundas. As águas profundas, e aí que eu queria fazer um gancho com a educação básica. Não é? Quando você analisa a estratégia que hoje é colocada para o crescimento, para o desenvolvimento da educação no Brasil, vamos pegar o PNE, que foi aprovado em junho de 2014, e você tem uma estratégia ali para o crescimento da aplicação de 10% do PIB no final desse processo de 10 anos, em que os recursos virão exatamente desse desenvolvimento tecnológico. Exatamente o pré-sal, exatamente o fundo que vem sendo criado com a exploração do petróleo, a partir de uma tecnologia que é nossa, não é? Quer dizer, nós estamos enxergando como o Estado pode ter esse papel indutor. Eu estou te colocando num nível mais macro, mais desenvolvido, mas aqui embaixo, na escola básica, nós temos também práticas, né, Marisa, que nós não tivemos na nossa geração, que são as Olimpíadas. Sim. Quer dizer, você tem uma motivação para a ciência, para a linguagem, para a matemática, para o conhecimento. E são milhões de crianças que se sentem ali motivadas. E cada vez mais, né? E você vai ver como o professor tem um papel importante e como é importante a formação do professor. Você vai ver pequenas cidades do interior do Brasil que, de repente, se destacam nacionalmente. São campeões de medalhas. Como é que isso acontece? São esses casos bem-sucedidos que nós temos que analisar, essas boas práticas, como se diz, trazer para dentro da academia, trazer para dentro do processo de formação de professores. É claro que você tem junto com isso toda uma demanda que é importante de valorização das licenciaturas, de valorização do professor, carreira, salário, condições de trabalho. Quer dizer, todo um processo que você vê agora como possível, como um horizonte possível, em que o Plano Nacional de Educação te coloca isso. Não é um plano de governo, deixa daquele do governo. Nós estamos falando de um plano decenal. Já, mas ao longo São 10 anos, é um governo, outro governo, metade de outro. Então, quer dizer, é uma política de Estado onde você começa a enxergar horizontes importantes para que a nossa educação básica realmente possa avançar de forma mais acelerada num país de desenvolvimento tardio como é o Brasil. Isso. Bem, eu vou ter que ir para mais um intervalo, rapidinho a gente volta. Aguarde aí. Voltamos com o nosso Tome Ciência, que hoje discute aspectos da educação voltados à formação profissional e à qualificação de professores e de pessoas que se interessem por uma carreira científica. Para isso, nós contamos aqui com a presença do Paulo Spiller, que é o secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, da Cristina Lacerda, presidente da Fundação de Apoio ao Ensino Técnico, a FATEC do Rio de Janeiro, mas que também participa de fóruns nacionais, tem uma visão mais ampla disso. A Amarise Ramos, da Faculdade de Educação da UERJ e da Escola Politécnica da Fiocruz, e a Cristina Barbosa, diretoria lá da Sociedade Brasileira de História da Ciência, que foi quem sugeriu o tema. Eu aproveito para agradecer já que a presença de vocês, né, aproveitando o último bloco, e dizer que eles também vão nos ajudar para colocar em nosso site um pouco mais de possibilidade de você se aprofundar nesse tema, seja através de links de site ou de publicações, livros. Eles vão nos fornecer o caminho para aumentar o seu conhecimento sobre a questão.
E isso vai estar no www.tomeciencia.com.br, ok? www.tomeciencia.com.br. E se você quiser entrar em contato com a gente, dar uma ideia, sugestão, palpite, crítica, ideias@tomeciencia.com.br. Bem, vamos então à nossa Marisa, que disse que tinha uma provocação a fazer. Vamos ver que provocação é essa. Na verdade, olhando para o nosso debate agora, eu me apercebo que nós começamos a falar dos melhores espaços de formação. Nós falamos da universidade, né? Falamos dos institutos federais, falamos das escolas técnicas, que têm, na sua história, vieram construindo condições de trabalho do professor e estruturas para a aprendizagem científica no âmbito dos laboratórios, das bibliotecas, dos espaços escolares diversos, né? E estava aqui pensando, até porque o secretário também falou das boas experiências lá naquele município, não sei aonde, né? Mas aí a gente transita por muitas escolas e aí elas não têm laboratório, elas não têm biblioteca, elas não têm quadra de esporte, elas não têm salas de informática. Você está falando de que nível? Do ensino médio, desde o ensino fundamental ao ensino médio, né? As escolas que não são os institutos federais, que não são as escolas técnicas, né? Isso não, essa realidade, quer dizer, não é necessariamente chorar, né? A falta de financiamento, até porque há um processo político que tem buscado enfrentar este quadro. Mas pensarmos na formação científica sem os espaços adequados é bastante difícil. Claro que há processos, um depoimento muito rápido, quando estava no Ministério da Educação, nós fizemos um edital para incentivar a práticas inovadoras no âmbito do ensino das ciências por escolas das redes estaduais. E a escola que apresentou um trabalho brilhante era uma escola de município pequeno do Piauí, em que os professores trabalhavam com recursos muito precários, inclusive sucatas e materiais reciclados, e um processo de ensino-aprendizagem muito rico dos seus estudantes. Quer dizer, é o extremo oposto. Mas daí a gente pode ver, se os nossos professores são criativos, né? E se, por outro lado, nós tivéssemos boas condições, talvez essa corrida aí sobre a qual o secretário falou, né, talvez nós pudéssemos enfrentar em melhores condições. Né? Eu vou aproveitar a sua citação do nosso secretário para indagar dele como é que é o quadro real, já que o senhor está aí com papel, com dados. Realmente faltam professores? Aonde? Por quê? Veja, André, eu vou voltar um pouquinho lá no Ceará, acho que alguém mencionou o Ceará, acho que foi você. Não, né? O Ariosto, que era da Secretaria Pois estavam falando dos Ceará, CVTs e falando do Ariosto Holanda. Eu, por acaso, estive no Ceará durante quase 5 anos implantando uma nova Universidade Federal e convivi muito com ele, com essa experiência. E o que eu enxerguei no Ceará? Eu que sou do Sudeste, de Minas Gerais, né, que nunca morei no Nordeste, e de repente me deparei com um estado onde há um comprometimento do governo do estado, das prefeituras, a partir do trabalho que o governo do estado vem fazendo, e você vê um processo de melhoria constante. Pode tomar o IDEB, pode tomar qualquer outro indicador das avaliações que nós temos para a escola básica, você vai ver uma evolução. Tome o caso de Sobral, quer dizer, uma cidade de porte médio no interior do Nordeste, que vem se destacando nacionalmente a partir de um trabalho, de um comprometimento da prefeitura, da sociedade, do governo do estado. Quer dizer, você começa a ver que é possível, porque esse quadro que a Marisa coloca, ele é real, não é? Mas você tem hoje uma gama de possibilidades que são colocadas, para não repetir aqui o PNE, que abre a perspectiva de 10% do PIB, e é um processo que nós temos que construir, não basta ter o dinheiro, nós temos que saber o que nós queremos fazer com esse dinheiro, não é? E eu acho que cada vez mais nós sabemos, então é esse comprometimento que é importante. Você começa a ver, por exemplo, nós falamos aqui muito eu vou pegar o caso das licenciaturas, só para dar uma ideia geral. Vamos pegar aqui, eu vou pegar 10 anos, de 2002 a 2012. Você pega o caso das universidades federais, as vagas saltaram de 19 mil para 66 mil. 19 mil para 66 mil.
Nas privadas, também tivemos um crescimento de 144 mil vagas para 231 mil vagas. Não é? Nas estaduais, o crescimento não é tão expressivo. Já tem 59 mil vagas e mantém estas 59 mil vagas. Eu vou te dar um dado que me surpreendeu enormemente em alguns estudos que nós estamos fazendo dentro da CESU, da Secretaria de Educação Superior, juntamente com o INEP. Não é? A partir dos censos da educação básica, você tem acesso a esses dados. E nós nos deparamos com o seguinte: hoje nós temos, em matemática, que é uma disciplina emblemática, não é? Até o mito da matemática de que só aqueles bem dotados e com vocação é que poderiam. Veja bem, nós temos hoje 72 mil professores de matemática com formação superior ou não, e a maioria tem formação superior, que estão atuando na escola básica brasileira. Quer dizer, de certa forma, são esses 72 mil que estão dando conta das demandas que a escola coloca. Claro que com todas as precariedades e dificuldades que a Marisa mencionava aqui. São suficientes para São suficientes na medida em que eles, em alguns casos, estão trabalhando mais de um turno, em mais de uma escola, em mais de um município. Não é? Alguns têm formação em outras áreas, alguns dão aulas de matemática e dão algumas outras disciplinas, mas, numericamente, e muita gente pensa, vai dizer assim, faltam professores de matemática no Brasil. Por isso, essa coisa sempre e aí nós fomos atrás dos dados de formação. E qual não foi a nossa surpresa? Se você pegar o período de 1990 a 2012, nós formamos 167 mil licenciados em matemática em nível superior, licenciatura plena. Quer dizer, onde é que estão esses professores? Esses outros 90. Porque nós temos 72 mil, cerca de 20% desses, inclusive, não tem formação em matemática. E não tem formação superior. Onde é que estão esses 167 mil que nós formamos? Esse excedente. E aí o que nós enxergamos? Nós estamos formando, eu mostrei aqui os dados das vagas ofertadas, estão crescendo, não é? Estamos formando mais, mas eles não se sentem suficientemente motivados para a carreira docente como ela é colocada hoje. Nós já começamos a enxergar algumas diferenças. A mobilização dos professores, da sociedade, tem levado a uma progressiva valorização do professor, da escola, em algumas unidades da federação, o salário, as condições de trabalho, a escola integral que cada vez mais vem ocupando um espaço importante, que é uma meta do PNE, inclusive. Não é? Então, é um horizonte que se coloca, onde você tem essa perspectiva de este professor que nós já estamos formando ser mobilizado para esse trabalho. E assim nas outras áreas, língua portuguesa, a física, que é o grande tabu, porque aí onde realmente faltam professores. E aquele tabu de que a física não está acessível ao mais comum dos mortais, o que não é verdade. Não é? Nós temos que desmistificar o mito da matemática. O mito da matemática, não é? Mas permanece. Nós temos já hoje um prêmio Nobel de matemática brasileiro, né, que recebeu o prêmio Fields. E é um jovem, um rapaz jovem, que está mostrando que a matemática é o trabalho que o INPA fez, o Instituto da Matemática Pura e Aplicada, uma experiência de grande sucesso no Brasil. Então, quer dizer, esse reconhecimento internacional, inclusive, nos mostra o quê? Nós podemos. Sim, nós podemos. Bem, a fala do secretário, de certa maneira, já teve a característica de finalização de bloco, e eu vou pedir, então, para as nossas Cristinas encaminharem a análise delas a partir, inclusive, desses dados. E eu vou começar até um pouquinho com a nossa Cristina Barbosa, por uma curiosidade. A gente vê que os físicos são os principais incentivadores da difusão científica. Se a gente for olhar, o pessoal que faz física é o pessoal que mais interessado em aumentar a vocação. Mas, por outro lado, há essa carência. Mas vai lá, sua finalização. Física e astronomia, né? A astronomia também os astrônomos são muito envolvidos, né, com a divulgação científica, mas os físicos também. Eu acho que você está falando o secretário está falando do INPA, né? O INPA o Brasil é esse país de contradições, né? A gente tem um instituto de excelência, como tem vários outros, né? O INPA é um deles, a Fundação Oswaldo Cruz é outra, né? O Laboratório Nacional de Astrofísica, né? E tem os recantos, né? Os cantões onde não tem laboratório, biblioteca, livro. O que eu estava pensando aqui, ouvindo sua fala, é o abismo que ainda existe, não entre esses institutos e o ensino e as escolas, né? São tipos de instituições diferentes,
mas é entre o que está sendo produzido, pensado na academia, circulando na academia, e o mundo aqui, né? O mundo dos mortais, né? Será que mesmo esses formandos aí em matemática, né, que estão em sala de aula, que passaram pelo curso superior, que tipo de aprendizado eles estão levando para os seus alunos? Então, acho que tem uma questão, a gente está vivendo um momento em que as avaliações são muito pautadas pelo quantitativo e a nós, né, historiadores, a questão é sempre o qualitativo, né? É isso que nos angustia agora, né, eu acho, né? E o que você acha que precisa, já nesse caráter de conclusão, de ser feito para corrigir isso ou para estimular essa sua posição a favor do ensino crítico? Eu acho que a gente tem que entrar nos conteúdos, né? Nos conteúdos curriculares, nos conteúdos tanto no caso do ensino superior quanto no ensino básico, né? Isso não está sendo, quer dizer, olhando, acho que mudou muito, né? Não é como nós, né, quando nós estudamos química e física, que a gente não tinha, e é claro que eu estou vestindo o chapéu aqui da história, né? Que a gente não tinha nenhuma noção de história. Você pegar os livros didáticos de física, por exemplo, tá lá, os personagens, os grandes heróis estão lá, né? Mas é isso, é uma história muito factual, mitificadora, né? Quer dizer, na verdade, rompe muito pouco com os estereótipos, né? Contribui pouco para o espírito crítico, para a transformação e até para o estímulo às novas vocações. Então, eu acho que muito já evoluiu, né? Mas muito já se modificou, mas ainda a gente está longe, muito longe de chegar no patamar que a gente quer, que é, acho que todos nós concordamos aqui, né? Bem, professora, que o ensino básico enfim, é o que vai aquilo que a gente sabe que é a base mesmo, né? sem a qual a gente não chega em nenhum desses lugares aí. O seu fechamento, professora Cristina Lacerda. O que a Cristina falou, eu concordo nesse sentido agora da educação básica. Para mim, um ponto que é muito preocupante é a questão da formação do professor, né? O professor da educação básica. Eu acho que, principalmente, depois que se adotou a formação em pedagogia para a educação infantil, os primeiros anos do ensino fundamental, é a pedagoga que ensina as primeiras noções de matemática e ciência, e eu dei ano, me aposentei na universidade, dando aula no curso de pedagogia, e o que eu podia observar é que as pessoas muitas vezes fazem opção por fazer pedagogia porque não suportam ou têm muita dificuldade em matemática e em ciências, de modo geral, não gostam. Física, então, tem verdadeiro horror. Então, não foram para áreas de medicina, de engenharia, etc., porque tinham dificuldade. E é essa pessoa que está estudando pedagogia que vai ensinar os primeiros passos para os nossos filhos, para as nossas crianças. Então, esse ensino de pedagogia, metodologia da ciência, metodologia da matemática, ele precisa ser melhorado na educação básica, nos primeiros passos da criança, para que ela desmistifique também o medo que tem da matemática, é uma coisa impressionante. E como vimos também, o medo da física. Isso, infelizmente, com certeza, que matemática e física tem muito. A gente está aqui envolvido por um problema de ciências exatas, que é o tempo final do programa. Eu vou ter que encerrar. Essa variável nós não controlamos. Não dá para a gente controlar. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês, a audiência de quem nos vê em casa, e até a próxima.